Querido Deus, muito obrigado por esse encontro, por mais esse dia, esse momento que estamos reunidos aqui para cantar, para louvar, para ouvir a Tua palavra também falando ao nosso coração, para meditarmos em heróis do passado, mas hoje no maior herói de todos, o herói do universo, aquele que cumpre o que diz, aquele que diz que amou até a morte e morreu para provar que amava, nosso Senhor e Salvador, Jesus. Nos abra a mente e o coração para entendermos e compreendermos aquilo que vamos estudar, para meditarmos um pouco na vida daquele que vai ser sempre o começo, o meio e o fim de tudo que há e que existe. E é no nome dele que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Resiliência. A gente viu alguns personagens. Quem que lembra o primeiro? Jó. Quem que lembra o segundo? Você vai discutir com a Marineide? Estou falando que ela não perdeu nenhum. Antes de você pensar em nascer, ela já vinha no nosso refúgio. Faz tempo. Bom, não quis dizer isso, mas você é jovem ainda. Apesar de ser vó, quase bisavó, isso aí já é forçação minha, né? Eu falei que a Alessandra vai ser vó. Ela disse que tem mais uns 15 anos para ela ser vó ainda. Vamos ver. Então, José, aí veio uma mulher. Esther e Paulo. Tinha outros, porque se a série fosse continuar por 2 meses, tinha muito personagem aí para falar de resiliência. Eu estava pensando em Moisés. Moisés foi muito resiliente. Porque é o seguinte, ele teve uma vida de luxo, conforto na época, né? Que ele era o neto do faraó. Estava no palácio, estava, né? Como eu falei para você, saía lá pelo Egito com a carruagem Mercedes dele, né? Ou BMW, não sei, uma dessas aí. E ele estava curtindo, né? A vida ali e tal, de repente deu tudo errado. Aí ele foi para a aposentadoria. Foi morar no campo, 40 anos, cuidando de ovelhinha, ficou tranquilo, ele achou, acabou, minha história acabou. Acabou aqui, vou ficar aqui. 40 anos depois, chega alguém lá, né, conversa com ele e fala, tá só começando. Tinha mais 40 anos pela frente. E lá vai ele para o deserto. Ele foi resiliente na paciência, porque aguentar aquele povo que não estava feliz e contente com nada, haja resiliência. Muita resiliência. O povo é o seguinte, precisa de um libertador, Moisés vai lá, liberta. Aí não tinha como sair do Egito. 10 pragas. Liberta. Chega no caminho, né, tem um mar, não dá para passar. O exército está vindo atrás, Deus coloca uma nuvem de fogo e segura o exército lá até ele resolver o problema lá na frente. Aí Deus abre o mar, o povo atravessa, afoga o exército do faraó. E esse povo, eu não sei qual é o problema deles. Estão lá do outro lado olhando, vendo tudo aquilo. Aí começa a reclamar. Reclamar do quê? Está com fome, aí cai pão do céu. Está com sede, Moisés vai, bate na rocha, sai água. E o povo reclamando, Quer mais o quê? Diz a Bíblia que nem gastava roupa, não gastava sandália. Sabe quantas pessoas tinham ali? Alguém, já ouviram isso? Quantas pessoas? Tinha uma Bruxelas. Mais de 1 milhão de pessoas. Imagina. E Moisés dirigindo todo esse povo reclamando. E aguentando aquilo. Por isso que o símbolo de paciência na Bíblia é Moisés. Ele é o símbolo de paciência. Haja resiliência. E tem outros, né? Tantos outros que tiveram resiliência em vários sentidos. Agora, pensando sobre Jesus, Jesus teve que ter vários tipos diferentes de resiliência. Porque Moisés teve resiliência, vamos dizer, emocional, tratando com as pessoas, no relacionamento. Ele teve que ser paciente. Né? A gente viu, José foi um outro tipo de resiliência. Jó perdeu tudo. Podia ter ficado na depressão, podia ter pensado em suicídio, podia ter pensado em abandonar Deus, ele foi resiliente, é outro tipo de resiliência. Se a gente for analisar, Esther foi outro, e assim por diante. Jesus teve que ter todos os tipos de resiliência. Vamos pensar um pouquinho? Todos os tipos de resiliência ele teve que ter. E ele foi muito resiliente, ele aguentou e suportou tudo. Por exemplo, vamos pensar na resiliência emocional.
Às vezes a gente não pensa que Jesus era uma pessoa como outra qualquer. Tinha diferença? Tinha, mas o que ele sentia e o que ele vivia era igualzinho o que você sente e que você vive. Quando você ora e fala do seu problema para Jesus, na sua oração, ele sabe o que você está dizendo. Não é porque ele é Deus e ele sabe tudo, é porque ele sentiu na pele mesmo. Ele sentiu na pele. Se a gente chega para Jesus e diz assim, estou passando o pior momento da minha vida, porque eu não tenho dinheiro, eu estou na pobreza, estou na miséria. Ele fala, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Se você falar para ele, meu casamento acabou, eu sofri uma traição e aquilo partiu meu coração, sabe o que Jesus vai dizer para você? Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ter um coração partido. Eu sei o que é você confiar em alguém e a pessoa trair você, te abandonar. Como a gente fala, né, na expressão, apunhalar pelas costas. Ele vai dizer, eu sei, eu passei por isso. Você já sentiu fome? Jesus sentiu. E acho que muitos de nós aqui não sentiu fome, porque não tinham o que comer. Ou... Já sentiu cansaço, exaustão? Jesus sentiu. Mais do que qualquer um de nós aqui. Porque a gente acha, isso é porque era ele lá que transpirou gotas de sangue. Isso é possível, isso acontece. Com uma pessoa numa situação extrema, como ele estava passando, física, emocional, e em todos os sentidos, ele estava no limite, e ele suportou tudo aquilo, fisicamente. Ele não queria, tanto é que ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, se tiver outra maneira, eu não quero passar por esse sofrimento. Ele era um homem, sofrendo tudo aquilo. E ele teve que ter resiliência emocional, porque Jesus, como ser humano, igualzinho a nós, tinha as mesmas necessidades. Ele tinha necessidade de ter amigos? Sim, tanto é que ele tinha. E ele fala muito sobre inimigos também. Orar pelo inimigo, amar o inimigo e tal. Por que ele fala isso? Porque ele tinha inimigos. Tinha mesmo. Ele era alguém que entrava na cidade e não sabia se sairia vivo. Os discípulos até falavam para ele, não vamos para Nazaré, não vamos para Jerusalém. Tem gente lá querendo matar você. Ele sabia o que é ter inimigo. Ele sabia o que é ter que sair de um lugar para não morrer. Até que chegou um ponto que não teve jeito. Então, ele teve que ter resiliência emocional. Olha só, o que quer dizer isso? Jesus não teve uma vida normal, por causa da missão dele. Mas ele era uma pessoa normal. Ele tinha necessidade de relacionamentos. E olha o que as pessoas que estavam mais próximas a ele fizeram com ele. Essa frase é muito profunda. E eu já vou dizer, mas vamos pensar o seguinte. Ele tinha momentos que ele estava rodeado por, literalmente, milhares de pessoas. E estava todo mundo ali para ouvir ele. Isso não deixa a pessoa feliz? Não deixa a pessoa com, vamos colocar de um lado positivo, com o orgulho de dizer, o que eu estou fazendo é tão bem feito, que tem milhares de pessoas que estão vindo buscar isso que eu tenho para oferecer. A gente vê a prova disso quando ele estava ali na Judéia e ele multiplicou pães e peixes, lá diz, para 5.000 homens. E o texto fala, sem contar mulheres e crianças. Então tinha pelo menos 20.000 pessoas ali. Quem que é o grupo musical que enche um ginásio, um estádio, né? E 20.000 pessoas vão ouvir? Jesus ia lá, vai fazer uma palestra, 20.000 pessoas. Quando ele foi para o outro lado, que era o povo estrangeiro, do outro lado do Mar da Galileia, aí o texto fala lá, em Marcos capítulo 8, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tinha milhares de pessoas. Mas aí no momento que ele mais precisava, quinta noite, no jardim do Getsemane, os melhores amigos dele estavam com ele. E aí na hora que ele mais precisava, o que aconteceu? Todo mundo fugiu. Todo mundo foi embora e ele ficou sozinho. Cadê aquelas milhares de pessoas? Cadê todo mundo? Nem os 3, porque tinha os 12, mas nem os 3. Pedro, Tiago e João. Sobrou só João. O outro traiu e o outro sumiu. Ficou sozinho. Abandonado. Agora escuta a frase. Jesus, ele não deixava a multidão elevar o orgulho dele e ele não baseava a felicidade dele no número de pessoas.
como ele também não se deprimia e não deixava ficar, né, abalado quando todo mundo ia embora e ele ficava sozinho. Sabe o que é isso? Equilíbrio emocional. Jesus tinha resiliência emocional. Isso é muito profundo. Porque a gente está tudo bem, está feliz, tem os amigos em volta e a gente, estou por cima. Ficou sozinho, perdeu tudo, teve uma perda financeira, surge um problema e os amigos desaparecem, sente sozinho, a gente vai lá embaixo. A pessoa que está ligada a Deus, está em comunhão com Deus, tem intimidade com Deus, assim como Jesus, ela vai encontrar esse equilíbrio. Ela vai encontrar essa resiliência emocional para não deixar a endorfina tomar conta, né? Mas também para não deixar a adrenalina tomar conta. Não é para ir nem lá em cima nem lá embaixo. A pessoa está em paz. Está todo mundo aqui? Estou bem. Todo mundo foi embora? Continuo bem. Porque depois eles vão voltar. Mas depois eles vão embora de novo. E eu não vou basear a minha vida nisso. As minhas emoções, eu não vou deixar brincar com as minhas emoções. Elas estão num porto seguro. Elas estão firmes, alicerçadas e ancoradas em Deus, em Jesus. Como que ele podia ser resiliente emocionalmente assim? Tem que ir na raiz. Jesus entendia certas coisas que a maioria de nós não entende. Ele sabia onde era a fonte do poder e da energia para a resiliência dele. Ele sabia onde buscar. E ele constantemente ia lá e buscava mais, e buscava mais, e buscava mais. Então tinha um preço a pagar para conseguir tudo aquilo. Que outro tipo de resiliência Jesus teve que ter? Emocional, né? Não se deixava abalar, nem muito feliz, nem muito triste, não deixava as coisas deprimirem ele. Mas ele passou por momentos difíceis. Ele passou por momentos de agonia, de tristeza, principalmente nos momentos finais. Mas ele suportou até o fim. E depois a gente vai pensar por que ele suportou. Que outro tipo de resiliência ele teve que ter, além de emocional? Mental, resiliência mental. A guerra que ele enfrentava era travada onde? Na mente. Porque tudo depende das decisões. Como a gente hoje, espiritualmente falando, a guerra é travada na mente. Porque tudo depende da decisão que você vai tomar. Satanás vem iludindo, vem mentindo, ele vem tentando colocar na nossa mente ideias erradas, enganos, e aí a gente vai tendendo para um lado e toma a decisão errada. É tudo que ele queria. Era isso, fazer com que você, né, que a pessoa tome a decisão errada. Enquanto isso, o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, ele está ali, trazendo palavras de conforto ou de alerta para você tomar a decisão certa. E é essa guerra travada na mente, onde a batalha se trava, que nós temos que dar ouvido para a voz certa e tomar a decisão correta. E Jesus, como ninguém nesse mundo, enfrentou a maior batalha mental que um ser humano pode suportar. Porque a guerra era na mente dele e ele tinha que tomar a decisão. E quando chegou no final, ele até exprimiu, verbalmente, qual era a dúvida dele, qual era a decisão que ele tinha que tomar. Naquela última noite, naquela quinta-feira, ele falou: eu não quero passar por isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi em frente. Resiliência mental. A mente dele estava clara, estava lúcida, estava limpa, para tomar a decisão claramente. Por isso que ele usava as ferramentas que nós devemos usar hoje para ter a mente clara, limpa e lúcida para tomar as decisões, para não ser influenciado pelo lado errado. O que Jesus fazia? Onde ele buscava força para a resiliência? Era na oração e no jejum. O jejum e a oração foi o que tornaram Jesus equilibrado emocionalmente, mentalmente, para tomar as decisões corretas, para saber a que voz ouvir, para resistir nos momentos mais difíceis. Porque se você conseguir vencer certas coisas, estou falando isso olhando no espelho, que é para mim, que você gosta de comer, você consegue vencer qualquer coisa. Porque eu vou falar uma coisa para você, apetite é o maior desafio. Por isso que o jejum é tão importante. Porque no jejum você está dizendo: eu abro mão do meu apetite. Aí você ganha controle de todo o resto. Todo o resto.
Pessoa descontrolada, começa pelo apetite. Faz um jejum de um dia. Você vai ver como coloca tudo no lugar. As prioridades na vida vão para o lugar. E aí você tem poder de escolha. Porque antes você não tem poder de escolha. Você vai pelo impulso. Então, controlar o apetite é a coisa mais difícil. Começou assim a história da Terra, passa por isso e vai terminar assim. Começou com o quê? Qual foi a primeira tentação? Tinha uma fruta, né? O pessoal acha que é maçã, mas a Bíblia não fala maçã em lugar nenhum. Talvez é uma fruta que nem tem, né, aqui na Terra, mas devia ser muito boa. Bonita, cheirosa, diz lá que Eva achou agradável, boa de se comer. Começou pelo paladar, e ela foi e comeu. E aí a gente vê durante a história inteira, aí Jesus vem e ele fala assim, vamos fazer uma refeição para ser um momento especial para vocês lembrarem de mim. Né? A Páscoa já era uma refeição. Aí Jesus vem e faz a Santa Ceia, que era uma refeição para lembrar dele. Você precisa receber a mim na sua vida. Você precisa receber o meu corpo e o meu sangue. E aí Jesus lida com o quê? Com o apetite. E aí, chega agora no final da história da Terra, Jesus vem, vai levar a gente para o céu, e quando a gente chegar lá, você acha que a gente vai fazer o quê? Qual que vai ser a primeira coisa? Uma festa. Vamos ter um jantar, um almoço, alguma coisa assim. A Marineide eu já sei o que ela vai fazer. Ela vai chegar, vai olhar assim e falar assim, quer ajuda para pôr a mesa? O que você precisa? Já tem alguém, Senhor Jesus, já tem alguém para servir? Porque eu posso ajudar a servir. Não vai nem perguntar, né? Ela já vai chegar assim, ó, cadê a bandeja? Vamos junto aí, servindo. Então, é o apetite, é o paladar. Essa é a luta do começo ao fim da história desse mundo. E Jesus começou por aí. Por que ele sai do batismo e ele faz o quê? Vai para o deserto e começa jejuando o limite, quase o limite que um ser humano pode suportar, que é 40 dias. Ele deve ter ficado, claro que ele não estava trabalhando, nem exercitando, nem nada, ele ficou quietinho lá, mas ele foi encolhendo. Porque o corpo vai comendo as reservas, e ele saiu dali magrinho. Ele deve ter saído dali, né? Não sei se ele passou em casa, diz que os anjos vieram atendê-lo. Devia ter trazido aquele pão do céu, que tem alguns exemplos na Bíblia de refeições que pessoas comeram que o anjo preparou. Vocês viram a história de Elias? Elias saiu cansado, ele acorda, o anjo está lá, e aí come. Ele comeu a comida do anjo. Dormiu mais um pouco, de tão cansado que estava. Acordou, o anjo falou, come de novo. Ele comeu. Saiu andando, diz o texto bíblico, 40 dias. Ô barra de cereal energético esse aí. Isso aí é quase Red Bull te dá asas. Tomou energético que o anjo deu e foi embora, 40 dias andando. Eu queria uma refeição dessa. Economizava muito, né? Imagina, comer só a cada 40 dias. Não, mas comer é tão bom, né? Tem que comer todo dia mesmo, que é gostoso. Mas Jesus começa jejuando 40 dias. Por quê? Porque ele resistiu o desejo de comer por 40 dias, ele resiste qualquer coisa. E ele tinha que resistir mesmo, qualquer tentação. Então a resiliência dele, ele sabia, era o jejum, era a oração. Ele orava toda madrugada. E às vezes ele passava a noite inteira orando. Se alguém queria falar com Jesus, Nicodemos. Não quero ser visto falando com Jesus. Era fácil. À noite, você vai encontrar Jesus. Ele não estava dormindo. Ele estava onde? No jardim, orando. Aí Nicodemos foi lá falar com ele à noite. E aí ninguém viu. Né? Só quem escreveu a história que contou lá, né? O João, capítulo 3. Ele vai lá e conta toda a história do Nicodemos conversando com Jesus. Então, o jejum e a oração é o que torna a pessoa resiliente. E Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo disso. Olha outro tipo de resiliência que Jesus teve que ter. Resiliência física. Eu não consigo nem pensar em ter de suportar e aguentar aquilo que Jesus suportou fisicamente. Bom, começa com o jejum, 40 dias. É muita resiliência física. Tem que estar muito forte para aguentar uma coisa dessa. E o que ele passou? Jesus era um homem forte. Ele era trabalhador, ele ficou anos trabalhando com trabalho manual, com madeira, carregando madeira pesada, construindo móveis, construindo coisas. Então, ele tinha saúde, ele tinha força. Agora, caminhava, hein? Andava. Marinei, gente, tem que ir a Israel. Ano que vem a viagem vai sair, viu? Eu já estou com um grupo aí com mais de 20 pessoas. Eu estive lá em Israel e vi as distâncias, porque quando a gente vai lá e você vê qual é a distância de
Jerusalém para Belém. Eu não imaginava que Belém é tão pertinho, é do lado de Jerusalém. Mas Nazaré fica ao norte, é longe. Jericó tem uma montanha, você desce para Jericó, sobe. Vai lá para o Mar da Galileia, perto de Nazaré. Jesus fazia tudo isso aí a cavalo. Não, era a pé. O homem andava 30 quilômetros por dia, pelo menos 40 quilômetros por dia. Era resiliência física. Ele tinha que ter para cumprir a missão que ele tinha de cumprir. E foi até que chegou no final. Olha, o pessoal fala, né? Aquele filme da Paixão de Cristo. Vocês já viram que o doutor Rodrigo Silva fala a respeito? Ele que é arqueólogo, né? Entende do assunto. Aquele filme mostra quase que exatamente o que Jesus passou. É quase um documentário aquilo, não um filme. Porque aquela surra que ele levou, que demora 9 minutos no filme, que a maioria das pessoas fecha o olho e não consegue ver, foi perto do que Jesus passou, aquilo ali. Porque o que Jesus passou foi mais do que aquilo. Ali a gente vê alguma coisa. Aquele chicote com pedacinhos de ferro e osso na ponta, era assim mesmo. Aquilo foi dilacerando a carne de Jesus. Pegou no corpo dele, no peito, nas costas, nos braços, nas pernas, e foi rasgando. Ele ficou irreconhecível. As imagens que a gente vê nos filmes mais antigos, aquelas coisas, Jesus ali, branquinho, bonitinho, né, na cruz, com um paninho assim, umas marquinhas, aquilo ali é Hollywood, é para ficar bonito. Porque Jesus estava desfigurado. Normalmente, quando um prisioneiro levava 40 chicotadas, que era uma condenação, uma punição romana, a maioria não sobrevivia, para você ter uma ideia. Morria antes de chegar na 40ª. E Jesus aguentou tudo aquilo. Depois saiu dali, carregou a cruz. Depois foi pregado na cruz, ficou pendurado lá. Depois de ter sofrido tudo aquilo, o sangue esvaindo. Que resiliência física ele teve que ter para suportar tudo isso. Ele estava sendo torturado no nosso lugar, pelos nossos pecados. Por quê? Que culpa que ele tinha? Nenhuma. Qualquer ser humano nessa terra, por mais bonzinho que seja, por mais que seja uma Madre Teresa de Calcutá, que se você ler a biografia dela, você vai ver que ela não era tão boazinha assim, não. Tem os podres dela lá na biografia dela, e que a gente fica até assustado. Mas por melhor que seja a pessoa aqui na terra, ela tem pecados. E Jesus era puro. Puro como a coisa mais pura pode existir no universo, ele era. Não tinha pecado nenhum, maldade nenhuma, só tinha amor. E passou por tudo aquilo. E enfrentou tudo aquilo. E aguentou tudo aquilo. E até o fim, segurando ali o fio da vida, até o momento que ele falou, está consumado, agora eu posso morrer. E morreu por você e por mim. Que resiliência ele teve que ter fisicamente, aguentando, suportando tudo aquilo, para poder chegar naquele momento, com vida, e entregar a vida como ele entregou. Agora, Jesus, além de tudo isso, emocional, mental, físico, ele tinha resiliência espiritual. E é isso que falta para muitos de nós hoje. Porque resiliência física, eu estava vindo para cá hoje, meu carro está no mecânico, eu vim de trem. E no trem, sentou na minha frente um rapaz que eu olhei assim e falei, esse aí gasta horas na academia por semana. Porque ele estava assim, ó, de cima e embaixo, dava para ver os músculos assim todos. Ele estava com uma bermuda, uma camiseta, e você olhava os braços, as pernas, cada músculo do corpo ele trabalhou. Estava forte aquele ali, aquele tem resiliência física, aquilo aguenta muita coisa. Aquele ali, chega o cara com o chicote e fala, só 40? Isso aí não me dobra não. Forte. Mas você vai saber na vida dele se ele tem outro tipo de resiliência, se é só físico. Será que tem espiritual? Porque Sansão, fisicamente, era resiliente. Não tinha ninguém que pegava ele. Moralmente, caía. Né? Vinha a moça, olhava para ele, dava uma piscadinha, ele já caiu, já tombou. Podia ser forte contra um leão, contra um sorriso e um olhar de uma moça, ele já virava uma flor. Né? Se abria todo. Isso era Sansão. Então, não, por isso que Jesus, o segredo de Jesus era o quê? O equilíbrio. Ele tinha resiliência em todas as áreas. E a gente
às vezes, está forte de um lado e fraco do outro. E é por isso que a gente cai. Então eu tenho que encontrar resiliência em todas as áreas, e espiritual acima de tudo. E Jesus era resiliente espiritualmente. Satanás veio com as tentações no deserto, começou ali, ele nem sabia quem que era que estava ali, primeiro, achou que era um anjo, foi tentando enrolar ele, mas o conhecimento da palavra era o que garantia a resiliência espiritual dele. E Jesus não foi para a escola dos rabinos do tempo dele. As crianças aprendiam a ler, escrever, e começavam a estudar a Torá, depois aprendiam todo o Velho Testamento de cor. Eles tinham todo aquele conhecimento, eles sabiam o aramaico, o hebraico e o grego. Jesus sabia tudo isso sem ter ido para a escola. E aí a gente fica perguntando, será que foi Maria? Maria tinha esse conhecimento? Provavelmente, porque ele ficou em casa. E quando ele, com 12 anos, vai ao templo, os maiores professores estavam lá e ficaram 3 dias de queixo caído, aprendendo com ele, que tinha 12 anos. Ele não recebeu nenhuma informação do céu, de Deus. Não, ele era um menino, ele era um nerd, né? A gente vai falar hoje, Jesus era nerd, estudioso, lê bastante, sabia muita coisa, mas ele tinha sabedoria, porque ele tinha um equilíbrio. E é isso que ele quer passar para a gente hoje. É isso que ele quer passar para a gente. Ele diz assim para nós, você está precisando de resiliência em alguma área da vida? Eu tive quando estava aí, eu tenho e eu posso dar para você. E eu vou dar para você se você pedir. Se você buscar essa resiliência, eu vou dar para você. E a gente, tudo que tem que fazer é pedir. É pedir e receber. Já li esse texto, tem várias semanas, mas a gente tem que ler de novo. Josué 1:9, que é o texto dos meus meninos. Né? Porque ali, Deus, que era Jesus, que estava lá, não tinha esse nome, né? Ele fala com Josué e diz o que para ele? Ele dá uma ordem. Que diz assim, não te mandei eu, seja o quê? Seja resiliente. Seja forte e corajoso. Não tenha medo de nada. E ele ainda explica. Por quê? Porque eu estou contigo onde você for. Porque eu estou contigo onde você for. Vou ter medo do quê? Você não tem que ter medo. Você tem que ter força e coragem. Seja resiliente. Eu estou contigo. Aí você não tem que ter medo de nada. Pega a minha resiliência e coloca na sua vida. A gente é assim, a gente é como a bateria do celular que a gente tem. De vez em quando tem que recarregar. Você coloca lá e enche de bateria, aí vai para as tarefas, tem que recarregar de novo. A fonte da resiliência emocional, mental, física, espiritual é Jesus. Conecta nele e a bateria recarrega. Aí você vai, aguenta, enfrenta as coisas. Está caindo a bateria, recarrega de novo. Está caindo, recarrega de novo. Como que a gente faz? É oração. É oração de coração. Você busca naquele momento, recarrega, conecta. E aí, como o dia a dia nosso é corrido, e a gente precisa ficar carregando, aí Deus disse assim para nós, 6 dias você vai recarregando assim, mas aí depois você tem que parar um dia inteiro, conecta e fica ligado para aguentar a semana inteira de novo. Por isso que a gente tem um dia de descanso na semana, para parar e reconectar, recarregar, e aí você tem força para aguentar uma semana. Enche dessa energia, desse poder, aí você se torna resiliente, como Jesus. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, para suportar as tentações, as lutas, as dificuldades. Vamos ser resilientes essa semana? Vamos começar? Hoje foi o dia de recarregar. Aí a gente vem aqui e a gente ora. Todo mundo vem aqui, a gente se abraça, a gente ora como a gente faz toda semana. É mais um momento para ligar, conectou, e aí vai fazer o quê? A energia vem, recarrega, e aí a gente sai para a semana. O númerozinho aparece 100%. Está 100% carregado. Começou a diminuir, tem precisado de uma tarefa, o que faz? Para, ora, onde você estiver. Daniel não fazia isso 3 vezes ao dia? E ele não estava nem preocupado, né? Ele fazia com a janela aberta. Quando veio a lei, ele falou, vou continuar recarregando a bateria aqui. Porque com bateria cheia, eu enfrento até leão. Enfrento até leão. Se a bateria estiver vazia,
E tem a frase famosa, se não me engano era Lutero, né? Que dizia assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tem tanta coisa para fazer, que se eu não passar pelo menos 2 ou 3 horas de manhã em oração com Deus, eu não vou conseguir fazer tudo. E a gente pensa o contrário, né? Não dá tempo, não vai dar nem tempo de fazer culto hoje de manhã. Meus meninos, eu estou tão feliz que eles já estão assim, acostumados. O Toff acordou hoje de manhã e ele falou assim, primeira coisa: papai, na cabeça dele tem 2 coisas para fazer: colocar a roupa e descer para fazer o cultinho. É assim. Aí ele foi antes de mim, de repente a Michelle chegou lá, que ela já tinha levantado com o Kalel, ele está sentado no sofá da sala, sozinho. Ele falou: o que você está fazendo aí sozinho? Estou esperando todo mundo para fazer o cultinho. Eu falei: uau, vai, até que entra, né? Está lá, esperando, sentado lá esperando. Esses dias, ele estava comendo, semana passada, ele estava comendo assim, porque ele estava com muita fome rápido, aí ele parou, olhou e falou: esqueci de fazer Papai do Céu. Porque era a primeira vez que ele começou, e aí ele parou, aí fez a oraçãozinha dele, que ele canta, e aí ele continuou comendo. Mas ele parou: esqueci de fazer Papai do Céu. Olha, ele sabe que tem que conectar. Está todo resiliente, está cheio de energia. Porque ele não começa o dia sem fazer o cultinho. Ele não come sem orar, ele não faz nada sem orar. Isso é uma lição para a vida que ele está levando. Esse menino vai estar com a bateria carregada. Às vezes eu olho para eles e falo assim: diminui um pouco a bateria desses meninos, que eu não estou aguentando correr atrás deles. Aí a Michelle fala para mim: quem mandou ser pai com idade de avó? Está lascado agora, vai ter que correr atrás desses meninos. Mas que eles fiquem com a bateria espiritual cheia também, porque essa é a mais importante, e isso está funcionando. Vamos carregar a bateria? Venham aqui e vamos nos conectar. E quando você estiver na sua casa, acorda de manhã e lembra do Toff. Primeira coisa, faz o cultinho. Quando você for comer, não coma sem orar. Quando você for dormir, não durma sem orar. Tudo faça oração, porque aí você vai recarregando a sua bateria. Você vai se tornando resiliente, vai se tornando forte. Pode vir aqui, Marinei, você vem aqui, né? Não estava semana passada, hoje tem que ficar aqui pertinho, para a gente conectar na fonte. Isso, vamos fechar o círculo. Todo mundo aqui. Muito bem, pode vir mais pertinho. Deixou espaço para você, ó. Tem mais gente chegando? Pode vir, pode vir. Vamos recarregar a nossa bateria espiritual e vamos nos conectar novamente aí com Deus, como Jesus fazia todos os dias, o tempo todo. Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua presença, porque não tem lugar melhor para estar. É na Tua presença que nós vivemos. Nós dormimos na Tua presença, nós acordamos na Tua presença, comemos na Tua presença, conversamos com as pessoas, nos relacionamos, trabalhamos, estudamos, até nos divertimos, nos entretemos na Tua presença, porque o Senhor está conosco o tempo todo. Às vezes a gente se esquece que o Senhor está lá. Mesmo assim, o Senhor está lá, o Senhor não vai embora. E nós agora, na Tua presença aqui, queremos a Tua energia, o Teu poder, o Teu amor, recarregando a nossa bateria espiritual, para que a gente tenha resiliência para suportar esse mundo tão mau, cheio de problemas, dificuldades, injustiças terríveis, tentações e lutas que todos nós enfrentamos em áreas diferentes da vida. Os instrumentos estão abertos. Mas cada um tem a sua luta. E nós queremos ser vitoriosos em Ti. Nos dê resiliência, nos dê força e poder, como Jesus tinha, com equilíbrio, para que a gente tenha essa resiliência mental, emocional, física e espiritual. Ajuda-nos a ter tanta força para que a gente possa ajudar outros que estão fracos, outros que caíram, e a gente possa estender a mão e levantar eles, como Jesus fez a vida inteira, o tempo todo que esteve aqui, mostrando amor para aqueles que nós amamos, mostrando amor para aqueles que nem merecem o nosso amor, que o amor puro e verdadeiro que vem de Ti é esse, que ama a todos. Não importa o que façam, o que digam, a gente aceita todo mundo e abraça. Abençoa-nos nessa semana que está começando, que possamos ser fortes e resilientes em Ti. Que o exemplo de Jesus esteja sempre diante de nós, que nos lembremos dele constantemente, andando na Sua presença.
Abençoe cada um que veio aqui, cada família que está aqui representada e aqueles que estão acompanhando online também, onde quer que estejam. Toque na mente e no coração deles também, dando o teu amor, a tua força e a tua coragem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos vocês.